Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a Andreia, sou a professora de inglês aqui da Casa de Acolhida e hoje nós vamos dar continuidade às nossas aulas de inglês. Então fique com a gente, tá bom? Então já no primeiro slide nós vamos ver o que nós vamos estudar hoje, que é Conversation Past Tense, diálogo tempo passado. Você que vem nos acompanhando sabe que nos últimos vídeos nós estudamos os verbos regulares, irregulares e verbos comuns. Então, hoje nós vamos começar um diálogo usando o tempo passado, os verbos no tempo passado. Então, vamos iniciar hoje esse diálogo que vai ter 2 aulas com esse diálogo. Iniciamos hoje o diálogo e vamos ter um próximo vídeo também para finalizar esse diálogo, porque é um pouquinho comprido e vamos analisando o tempo passado junto, tá bom? Então, vamos iniciar esse diálogo no tempo passado, o passado simples, e vamos ver como muda do presente para o passado esses verbos. Então, já vamos para o nosso próximo slide, que vai ter como título Conversation, que é o diálogo. Então, vamos analisar essa conversa? Primeiro, a Daphne fala, né? Nós vamos ver primeiro todo em inglês, daí no próximo slide nós vamos ver a tradução. Mas eu vou traduzindo mais ou menos para vocês entenderem aqui primeiro, tá bom? Então, primeiro, a Daphne fala: What about all our old friends? E nossos velhos amigos? E nossos velhos amigos é uma pergunta, né? Essa primeira parte dessa frase aqui. Então, vamos repetir em inglês. What about all our old friends? Se vocês notaram aqui, se eu falo mais pausadamente, a primeira parte aqui do diálogo, eu vou falar what about, essas 2 primeiras palavras. Agora, se eu já tenho mais prática com inglês ou sou nativo da língua, olha como eu pronuncio essas 2 palavras juntas. What about? What about? Então, mais pausadamente é what about. Agora, com um pouco mais de prática, é what about. What about? Então, eu gosto de fazer essa observação, porque muitas das vezes nós estamos assistindo um filme ou a televisão e a pessoa vai falar what about, what about. E nós vamos pensar assim, nossa, parece que ela está falando uma coisa que eu nunca escutei. Mas ela está falando what about. Mas como lá na televisão ela já tem a praticidade da língua, né? Ou é um nativo da língua inglesa, então vai sair what about. Tá bom? Então, essa frase ficaria: What about all our old friends? Uma pergunta. What about all our old friends? E nossos velhos amigos? Da segunda parte aqui da conversa. What are they up to? What are they up to? O que eles estão fazendo, né? Como eles estão naquele momento, né? O que eles estão fazendo? Essa é uma pergunta. Daí a Daiane vai responder. Well, let's see. Bem, vamos ver. Well, let's see. Stan moved. Aqui, ó, olha a observação aqui. Eu coloquei o verbo moved no presente, fora do parênteses, que vem fora do parênteses aqui, para vocês verem no tempo presente como que ele é. Mas a frase correta, o verbo correto é o que está dentro do parênteses na frase, tá bom? O que está em vermelho. Então, o que está em vermelho entre parênteses é o que nós vamos usar no diálogo. O que está fora do parênteses é no tempo presente, só para você ver como ele é e como ele muda no tempo passado. Então, o correto na frase é o que está dentro do parênteses em vermelho, tá bom? Então, aqui, Stan moved to Miami about 2 years ago. Então, Stan, que é o nome da pessoa, mudou-se para Miami
mais ou menos 2 anos atrás. Daí, continuando. Pat went, ó, o que está dentro do parênteses. E no presente é go, o verbo go, de ir, né? Pat went to Kansas City to be with her mother. Então, Pat foi para a cidade de Kansas para ficar com a sua mãe. Continuando. Sam and Jenny are still living here. Então, Sam e Jenny continuam vivendo aqui. Sam opened his own detective agency. Então, Sam opened, o que está dentro do parênteses, e open é no tempo presente. Então, o que nós estamos usando é opened, né? Então, Sam abriu sua própria agência de viagem. Daí, continuando, about 3 years ago, mais ou menos 3 anos atrás. Continuando. Jen stayed home with the kids. E Jen fica em casa com as crianças. Daí na outra frase, and Mad has a boyfriend. Então, Mad tem um namorado, boyfriend, né? Namorado. Nós já vimos essa palavra aqui, boyfriend, é namorado. A guy named Richard, o rapaz, o nome do namorado dela, né? O nome do rapaz é Richard. They met at work. They met. Nós temos como verbo no presente meet, né? Então no passado é met, entre parênteses. They met at work. Eles se conheceram no serviço. And they started dating a few weeks ago. Started é no presente, nós usamos o started. Então, and they started dating a few weeks ago. E eles começaram a namorar algumas semanas atrás. Então, entenderam o diálogo? Eu fui traduzindo mais ou menos para vocês aí, como que é a tradução em português. Agora, vamos ler esse diálogo sem pausa. A Daphne fala. What about all our old friends? What about all our old friends? Aqui é um pouquinho complicadinho de falar no começo, porque o all, que é todos com our, é complicado a fala, né? Então, até a gente escorrega um pouquinho na hora de falar, né? Porque é complicadinho de falar. Mas com paciência a gente consegue falar, né? Fica, what about all our old friends? What are they up to? Da Daiane responde. Well, let's see. Stan moved to Miami about 2 years ago. Pat went to Kansas City to be with her mother. Sam and Jenny are still living here. Sam opened his own detective agency about 3 years ago. Jenny stayed home with the kids. And Maddie has a boyfriend, a guy named Richard. They met at work and they started dating a few weeks ago. Então, assim que fica o diálogo. Agora vamos para o nosso próximo slide para ver a tradução, a translation, né, dessa conversa. Tradução é translation, né, que é o significado, a tradução dessa conversa. Eu traduzi mais ou menos para vocês, mas agora a gente vai ver escrito, né, a tradução desse diálogo, desse começo desse diálogo, porque na próxima aula a gente vai ver a finalização desse diálogo. Então, vamos ver como ficou tudo em português. A Daiane fala, e todos os nossos antigos amigos, o que eles estão fazendo? A Daiane fala, bem, vamos ver. Stan mudou-se para Miami há 2 anos atrás. Pat foi para Kansas, que é a cidade do Kansas, exatamente como está falando lá, né? Para ficar com a mãe. Sam e Jenny continuam morando aqui. Sam abriu sua própria agência de detetive há mais ou menos 3 anos atrás. Jenny fica com as crianças. E Mad tem um namorado. O nome do rapaz é Richard. Eles se conheceram no trabalho e eles começaram a namorar algumas semanas atrás. Então, essa foi a tradução.
Então, na próxima aula, a gente vai dar continuidade a esse diálogo, finalizar esse diálogo. Então, vocês notaram aí que nós trabalhamos com o verbo no passado simples, no tempo no passado simples. Então, se você gostou dessa aula, dê um like, compartilhe, se inscreva no canal e eu te espero no próximo vídeo. Muito obrigada!